encontrar o limite desse A, a gente tem que olhar qual próximo vai chegando de 1, o g de x. Então, quanto mais o g de x se aproxima de 1, a imagem vai resultando em 1. Agora, quando aproximando pela esquerda. Agora, se for aproximando pela direita, ele vai tendendo a 0. Então, quanto o limite de x quando ele tendendo a 1, quando ele vem pela esquerda, de g de x é igual a 1. E o limite de g de x, quando x tende a 1 pela direita, ele tende a 0. Então, esse limite não existe. AB pede o limite da g de x quando x tende a 2. Agora a gente tem que analisar. Quando tende à direita e pela esquerda. Quando ele vai tendendo da esquerda, ele vai aproximando do 1. E quando ele vem pela esquerda, quando ele vem pela direita, ele vai se aproximando do 1 também. Então, os dois limites vai ser igual. Então, o limite desse vai ser 1. E a C, quando o limite da g de x, quando x tende a 3. Agora, quando x vai tendendo ao 3. Então, pela esquerda, vai tendendo ao 0. E pela direita, vai tendendo a 0 também. Então, o limite pela esquerda e pela direita é o mesmo, então o limite vai ser 0. Outro do mesmo exemplo, com outra função. Agora, essa A está perguntando quando t tende a menos 2. A gente vem aqui no menos 2. Quando t está tendendo a menos 2, aqui está uma bolinha aberta. Aí, a imagem pela esquerda vai tendendo a 0 e pela direita também vai tendendo a 0. Então, se tende pelos dois lados, então o limite vai ser igual a 0. E agora a B. Quando t tende a menos 1, pela esquerda vai tendendo a menos 1 e pela direita também vai tendendo a menos 1. Então, o limite vai ser menos 1. Agora, quando t tende a 0. Pela esquerda, o t vai tendendo a menos 1. Agora, pela direita, vai tendendo a 1 positivo. Então, o limite da f de t, quando t tende a 0 pela esquerda, é igual a menos 1. E o limite, quando f de t tende a 0 pela direita, tende a 1. Então, esse limite não existe. Bom, nessa 3, tá perguntando pra gente falar se a afirmativa é verdadeira ou é falsa. Aí, tá perguntando se o limite da f, quando x tende a 0, existe. Então, vamos ver. Pela
esquerda, quando x vai tendendo a zero, o y é zero. Pela direita, quando o y vai tendendo a zero, quando x vai tendendo a zero, o y é zero. Então, essa primeira é verdadeira. Agora B está perguntando se quando o limite da f tender a zero, a resposta vai ser zero. Aí, como a gente viu, os dois lados estão tendendo a zero. Então, verdadeira. Agora C. Limite da f quando x tende a zero é 1? Não, porque a gente já viu já que quando x está tendendo a zero, o y tende a zero. Então essa é falsa. A D. Limite quando a f de x tende a 1 é igual a 1. Então vamos ver. Quando o x vai tendendo a 1, o y pela esquerda, o y tende a menos 1. Agora quando o x tende a 1 pela direita, o y vai tendendo a 0. Então, com os dois limites diferentes, então essa daqui é falsa, pois o limite não existe. Agora é o limite da f de x quando x tende a 1 é 0? Não, né? A gente já viu que não existe, então é falso. Agora, essa aqui eu fiquei meio na dúvida. Quando o limite da f de x para todo ponto de menos 1 a 1. Aí eu fiquei com dúvida em caso que a gente não tem como saber se o que... porque não tem função desse lado de cá. Mas eu acho que aí não está perguntando dos extremos, porque em todos o resto dos pontos existe um limite. Aí se for assim, é verdadeiro. Nessa está perguntando se o limite da f de x não existe quando x tende a 2. Aí aqui, quando x vai tendendo a 2, a função tende, a imagem tende a 1 pela esquerda e pela direita também tende a 1. Então o limite existe. Então essa primeira é falsa. E na segunda está perguntando se quando tende a 2, o limite dá 2. Não, o limite dá 1, a gente viu aqui agora. Então, essa daqui é falsa. Na C está perguntando se quando a função tende a 1, o limite não existe. Então vamos ver. Quando tende a 1 pela esquerda, a função tende a menos 2. Agora quando tende a 1 pela direita, a função tende a 0. Então se há essa discordância entre os dois lados, então não existe. Então é verdadeira. Agora, o limite da f de x nos pontos de menos 1 a 1. Então tá de menos 1 aqui a 1. Existe algum ponto que ela não vai existir? Não, ela existe em todos os pontos. Então é verdadeira. E de 1 a 3. Existe também em todos os pontos um limite. Então, verdadeira também. Essa 5 tá falando pra gente falar por que o limite não existe. Não existe pelo fato dessa função você ter um módulo aqui. Aí esse módulo você coloca
como x tendendo a x positivo e como x tendendo a menos x. E aí, simplificando, essa com x positivo vai dar 1. E essa daqui com x negativo vai dar menos 1. Então, se com o mesmo limite a gente chega em dois resultados diferentes, então esse limite não existe. Esse limite não vai existir porque quando o x tende a 1 pela esquerda, esse valor aqui vai ficando negativo, porque o menos 1 vai ser maior. Exemplo disso é como se o x fosse 0,9 menos 1, aí isso daqui ia dar 1 sobre menos 0,1. Agora, se fosse tendendo por valores maiores, ia dar um valor positivo, como 1 sobre 1,1 menos 1. Isso daqui ia dar 1 sobre 0,1. Aí aqui ia ser negativo e aqui ia ser positivo. Por isso o limite não existe.